Muito bem, são 8 horas mais 53 minutos, 8 horas 53 minutos. Estamos de volta aqui, tivemos um pequeno problema técnico, mas está tudo resolvido e agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vim TV e da nossa Estúdio 20 Rádio Web, né, o nosso agitador cultural, nosso companheiro, gente fina do pedaço, até onde não pode mais, Haroldo Pereira. Bom dia, meu brother. Só puxa o microfone mais para perto de você, hein? Pode puxar aqui. Bom dia, Narlan. Bom dia, Mazola. Bom dia, PC. Prazer estar retornando aqui aos estúdios com vocês. E poesia na veia. Cara, e o que a gente já riu aqui é brincadeira, né, não, Haroldo? Sem dúvida. Nós lembramos de Rita, né? Totalmente. Rita. Agora, ô Narlan, Oi. Aqui é um prazer a gente estar trazendo o Haroldo Pereira, que é um dos principais personagens vivos da história de Montes Claros, cara. Então isso é muito legal, é uma honra para mim. A gente... Montes Claros, às vezes, a gente acha que a cidade, que os nossos grandes personagens... Temos grandes personagens nessas áreas também. Não é para discriminá-los, não, e nem para desmerecê-los. Nós temos grandes personagens entre os fazendeiros, nós temos grandes personagens entre os industriais, nós temos grandes personagens entre os empresários. Agora, Haroldo Pereira é um dos símbolos de que a nossa cidade também existe personagens aí, lutadores, pretos, e que colaboram muito para o desenvolvimento dessa nossa cidade, o desenvolvimento cultural, que é o mais importante. Eu terminava aqui, Haroldo, naquele discurso fortíssimo, né? Que nosso presidente tentando provar que rompendo com a educação, com a cultura e com a pesquisa, nós vamos ter um país desenvolvido. Se ele conseguir fazer isso, vai queimar, né, a minha língua. Só que a história mostra que todos aqueles que provocaram esse rompimento com a intelectualidade causaram foi regressão, atraso, guerra, etc. Então aqui Haroldo, grande personagem, para quem não conhece, é um dos caras mais importantes aí da nossa história. História dos mais de 200 anos de civilização aí, desse ex-Arraial das Formigas. Mas o que você quer dizer com isso? Que Haroldo tenha pelo menos uns 200 anos de idade? Estou falando que dos 200 anos de história que nós temos, se a gente for pensar os nossos principais personagens, Haroldo Pereira certamente é entre eles. O poeta da luta. É isso aí. Eu fico agradecido, até muito lisonjeado e meio sem jeito, né? Me lembrei aqui do sorriso desconcertado, meio torto da princesa Patrícia Gisele, grande poeta, historiadora, quando eu falava que ela era linda e que eu amava. E eu agradeço esse afeto e esse reconhecimento. A luta é constante, né? A gente assume e faz. Então, com todas as dificuldades, a gente não para de fazer. Mas é bacana o PC tocar nisso. Quer dizer, eu fico constrangido porque homenagens tão claras assim e sinceras, né? Porque não é a primeira vez que ele me fala, nem que ele fala isso. Uhum. E a gente, estando no ar, a gente fica meio sem jeito, sim. Mas eu me agradeço e é em cima da luta que a gente desenvolve. E é um reconhecimento no campo da intelectualidade, no campo da cultura, no campo da atitude controversa que é você não ficar bajulando ninguém. Uhum. Isso é muito importante, porque nosso papel sempre foi fazer, sem bajular nem A, nem B. Então, bacana, eu agradeço, meu companheiro. E um movimento sempre apolítico, um movimento imparcial, um movimento voltado à intelectualidade mesmo, né? Nós temos aqui em Montes Claros o maior salão de poesia talvez do Brasil e assim precisava de ter mais apoio, mais reconhecimento. É isso aí, você está certíssimo, PC. Vamos aproveitar a oportunidade falando em Salão Nacional de Poesia. Nós temos aí hoje o nome dos homenageados de também um derivado, né, de todo o salão, de tudo aquilo que o Psicopoético construiu, né, Haroldo? E aí a gente gostaria que você pudesse falar pra gente disso. A cada ano, o Psicopoético, ele destaca 6 poetas que estejam contribuindo com os avanços da linguagem, né, dessa arte. E, geralmente,
a gente recebe sugestões no decorrer. Terminou um projeto, a gente já começa a receber sugestões para o outro, né? Que ele sempre ocorre entre 4 a 12 de outubro em Montes Claros, né? E as inscrições ocorrem em junho e julho. A gente está em inscrições, período de inscrições, encerra agora no próximo dia 31 de julho, que é na quarta-feira que vem. Uhum. E hoje, dia 22, a gente está iniciando a divulgação, através da assessoria de comunicação da prefeitura, da gente, os 6 homenageados. E aqui, você me convidou de antemão na segunda-feira, é o primeiro momento que a gente vai dizer. Legal. Inclusive na página lá, na nossa página no Facebook, ainda não foi publicado. Olha só. Então é o primeiro momento com vocês da Vim TV comentar sobre esses homenageados. E vamos já de bate pronto, já e comentar sobre eles, né, Haroldo? A gente gostaria então que você começasse a dizer pra gente quem são realmente os homenageados. Eu vou até prestar uma caneta pro Mazola, que ele vai anotando ali para nós. Vai anotar? Vai anotar? E a gente vai falando e vai anotando para depois reforçar, pode E ser? mesmo assim tá gravado também, não tem problema. Depois Não, Mas eu digo porque, de repente, no momento aqui na volta, né, Haroldo? Exato. Tá Na volta, certo, tá certo, tá certo. Porque Nós estamos sem nenhuma caneta no programa aqui depois do café. Oh, meu Deus. Sem café, sem caneta. Reivindicação, sem camisa. reivindicação. sem a camisa, então tá. Então, Essa pessoal, reivindicação, então, vamos reivindicação. começar como o Vai Nordeste. marcando no dedo aí. Como o Nordeste está sendo muito elogiado, como o Nordeste está sendo muito elogiado, a gente vai começar dizendo de 2 grandes poetas nordestinas que estão na lista, né? A primeira é a Olívia Iqueda. Olívia Iqueda é uma grande poeta em atividade permanente. Ela mora em João Pessoa, viva Paraíba. Viva Paraíba. Que tá na crista da onda. Ela mora em João Pessoa. Olívia Iqueda. Olívia Iqueda. Olívia Iqueda, poeta, advogada, mãe, pessoa maravilhosa. Inclusive residiu em Montes Claros em um período, né, da década de 80. Trabalhou no Fórum de Montes Claros, é advogada. E é uma parceira dessa cena cultural brasileira com a gente há muito tempo. Já esteve com a gente em vários momentos em Belo Horizonte, vários momentos em São Paulo. Então, participando da cena do psicopoético. E está na lista das homenageadas. Ela nasceu em Recife, mas trocou com o Ariano Suassuna, que nasceu em João Pessoa. O Ariano foi morar em Recife, ela foi morar na Paraíba. Olha então só. eu sempre brinco com a Olívia sobre isso, né? Na memória do Ariano, que é uma grande memória cultural desse Brasil, um grande pensador do Brasil realmente brasileiro, né? Com o grande Ariano. Então a Olívia Iqueda é homenageada, ela reside em João Pessoa e no decorrer aqui da conversa a gente puxa um poema dela para estar falando. Outra é a Luciana Martins. Luciana Martins também, professora na área de literatura, pós-doutora nessa área, inclusive lecionou nos Estados Unidos.